Imagine um crime onde não há sangue, não há impressões digitais e o culpado caminha livremente, muitas vezes sorrindo para o espelho enquanto, por dentro, carrega o peso de uma sentença de prisão perpétua na mediocridade. Estamos diante de um mistério psicológico que afeta milhões de brasileiros: a síndrome do quase. Por que pessoas brilhantes, esforçadas e cheias de potencial param exatamente a um passo da linha de chegada? Por que você, que já começou tantos projetos, dietas e cursos, sente que existe uma força invisível puxando o freio de mão quando o sucesso finalmente se torna uma possibilidade real? Se você já se sentiu como um detetive tentando entender por que sua própria vida não decola, este vídeo é o dossiê que você precisava para resolver esse caso. Antes de mergulharmos nas evidências desse crime contra o seu futuro, inscreva-se no canal Renova e ative as notificações, porque hoje vamos desvendar o mecanismo que está sabotando a sua virada de chave. O caso que vamos investigar hoje não é sobre um estranho, mas sobre a anatomia de um padrão. Vamos chamar nosso perfil psicológico de vítima do sucesso interrompido. A investigação começa com um padrão de comportamento verificado em consultórios de psicologia comportamental e em estudos de alta performance. O indivíduo apresenta uma energia explosiva no início de qualquer jornada. Ele compra os livros, faz as inscrições, organiza a agenda e visualiza o resultado final com uma clareza invejável. O motor está em rotação máxima. No entanto, conforme o objetivo se aproxima da fase de consolidação, aquele momento em que o esforço deixa de ser novidade e passa a exigir uma mudança de identidade real, ocorre um curto-circuito sistêmico. O padrão é cronológico e previsível para um observador treinado. Na primeira fase, temos a euforia do começo. Na segunda, o platô do esforço. E é na terceira fase, a zona de transição, que o crime acontece. É aqui que o indivíduo, sem explicação lógica aparente, começa a cometer pequenos erros, a procrastinar tarefas cruciais ou a criar conflitos externos que servem como álibi para a desistência. Se analisarmos os fatos de forma investigativa, percebemos que não se trata de falta de competência. A evidência é clara: o indivíduo tem a habilidade técnica para concluir a tarefa. O mistério reside no motivo pelo qual o cérebro prefere o conforto da derrota conhecida ao desconforto da vitória desconhecida. Especialistas em psicologia profunda apontam para um elemento chave no cenário do crime: o medo do sucesso. Parece contraditório, mas para o nosso inconsciente, o sucesso é um território perigoso. Ele traz novas responsabilidades, mudará o círculo social e, acima de tudo, destruirá a velha identidade que nos protegeu por anos. O quase é uma zona de segurança. Se você quase conseguiu, você mantém a ilusão de que é capaz, mas evita o julgamento que vem com a realização de fato. É a proteção definitiva contra a exposição total. O culpado, portanto, não é a falta de tempo ou a crise econômica, mas um mecanismo de defesa ancestral que confunde crescimento com ameaça à sobrevivência. A linha do tempo dessa autossabotagem revela que o momento mais perigoso é o que chamamos de última milha. Em investigações de maratonistas que desistem perto do fim ou de empreendedores que vendem o negócio antes dele explodir, notamos um pico de ansiedade que ultrapassa a capacidade de regulação emocional. O contexto social agrava o quadro. Vivemos em uma cultura de resultados imediatos, onde o processo é visto como um fardo. Quando a grande mudança exige que você abandone quem você foi para se tornar quem você precisa ser, o ego entra em pânico. Ele prefere que você seja um eterno promissor do que um vencedor responsável. A investigação aponta que a maioria das pessoas que sofre da síndrome do quase possui uma crença central de inadequação. No fundo, elas acreditam que se chegarem ao topo, todos descobrirão que elas são uma fraude. Então elas desistem antes de serem descobertas. É o crime perfeito. Você se sabota para evitar ser julgado e, no processo, acaba se condenando a uma vida de arrependimentos. Para resolver este caso e encerrar esse ciclo de desistências, precisamos olhar para as provas materiais da sua vida cotidiana. Quantas abas abertas no seu navegador representam projetos inacabados? Quantas conversas você interrompeu quando o assunto ficou sério demais? O perfil do sabotador é metódico. Ele usa a exaustão como desculpa. Ele usa a busca pela perfeição como um escudo para nunca entregar o trabalho final. Mas a verdade é que a perfeição é apenas a procrastinação usando um terno elegante.
O verdadeiro detetive da própria mente entende que o desconforto que surge quando estamos prestes a vencer não é um sinal para parar, mas um indicador de que a barreira do som está prestes a ser rompida. A mudança real não é barulhenta, ela é uma decisão silenciosa de permanecer no jogo quando todos os seus instintos de preservação mandam você correr para a saída de emergência. A investigação nos leva a uma conclusão inevitável. A persistência não é um traço de personalidade, é uma disciplina mental que pode ser treinada. O segredo para não desistir mais não está em ter mais motivação. A motivação é um cúmplice volátil que te abandona no primeiro sinal de dificuldade. O segredo está em reconfigurar sua identidade para que ela seja compatível com o resultado que você busca. Se você se vê como alguém que sempre tenta, mas nunca consegue, seu cérebro vai fazer de tudo para confirmar essa estatística. Para quebrar o padrão, você precisa de um choque de consciência emocional. Você precisa confrontar o fato de estar quase lá é na prática o mesmo que estar em lugar nenhum. O quase não paga as contas, o quase não constrói legados e o quase não traz paz de espírito. Ele traz apenas a agonia do que poderia ter sido. Neste ponto da nossa jornada investigativa, os fatos estão sobre a mesa. Você identificou o padrão, reconheceu o suspeito no espelho e compreendeu os motivos por trás da autossabotagem. Agora, o caso entra na fase de julgamento e execução. Você vai continuar aceitando as desculpas do seu ego ou vai emitir um mandado de busca e apreensão contra os hábitos que te mantêm pequeno? A virada de vida que o canal Renova propõe não é um atalho mágico, mas uma reconstrução ética da sua relação com o esforço. A disciplina é o único álibi que resiste a qualquer interrogatório da vida. Quando você decide que a dor da disciplina é menor do que a dor do arrependimento, o mistério da síndrome do quase se dissolve. Você para de fugir da linha de chegada e começa a correr em direção a ela com a consciência de que o sucesso não é um lugar onde você chega, mas a pessoa em que você se torna durante o percurso. Esta não é apenas uma história sobre psicologia comportamental, é um chamado à ação imediata. O tempo é o único recurso que não podemos recuperar, e gastá-lo na sala de espera do quase é o maior desperdício de potencial humano. A investigação termina aqui, mas sua nova vida começa agora. O padrão foi quebrado porque agora ele está visível, e o que é visto não pode ser mais ignorado. A luz da consciência emocional é o que desintegra as sombras da autossabotagem. Você tem as ferramentas, tem o diagnóstico e agora tem a responsabilidade de mudar o veredito da sua própria história. Não seja mais a vítima de um crime que você mesmo comete contra seus sonhos. A síndrome do quase é uma prisão com as portas abertas, mas você só sairá dela se parar de olhar para trás com saudade da sua antiga zona de conforto. A grande mudança exige uma coragem bruta de enfrentar o vazio do desconhecido e preenchê-lo com ação consistente e inegociável. Lembre-se, o mundo está cheio de pessoas talentosas que quase conseguiram. Não seja mais uma estatística nesse relatório de sonhos frustrados. Seja a exceção que teve a audácia de cruzar a linha apesar do medo, apesar do cansaço e apesar de todas as vozes internas que disseram para você parar. A sua identidade é moldada pelas batalhas que você decide terminar, não pelas que você decide começar. Se este dossiê da mente humana fez sentido para você, e se você sentiu que finalmente alguém descreveu o que acontece nos bastidores da sua mente, este é o momento da decisão. O conhecimento sem ação é apenas entretenimento, e aqui no Renova, nosso objetivo é a sua transformação real. Não deixe que este vídeo seja só mais um quase na sua busca por evolução. Se você está pronto para parar de sabotar seu próprio sucesso e quer assumir o controle total da sua narrativa, deixe seu comentário abaixo com a frase "Eu assumo o controle". Isso é um compromisso público com a sua virada de chave. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que tem um potencial incrível, mas que sempre para no meio do caminho. Você pode ser o detetive que vai ajudá-la a resolver o mistério da própria vida. Inscreva-se para não perder os próximos episódios dessa jornada de despertar e fortalecimento mental. O caso da sua vida está em suas mãos. Resolva-o. Até o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os padrões que definem quem somos e quem podemos nos tornar.